A formação de um ciclone extratropical nesta sexta-feira está deixando alguns estados em alerta. Fortes tempestades podem atingir São Paulo, Rio e Minas Gerais. Marco Antônio Mendes já está aqui no estúdio para explicar o que está sendo previsto. Hoje já foi um dia de temporais no sul do Brasil, né, Marco? Sim, Márcio, boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Ó, Márcio, os 3 estados do sul foram atingidos por fortes temporais. Em algumas cidades, inclusive, tivemos aí alguns transtornos, como alagamentos. E a atenção, Márcio, agora fica para o sudeste, então. Por quê? Porque essas chuvas já estão chegando por aqui entre essa noite e amanhã e essa madrugada também, Márcio. E aí, gente, é importante a gente explicar que esses temporais, tanto de hoje quanto de amanhã, ainda não estão sendo provocados pelo ciclone, porque ele não está sendo formado ainda. Os temporais são consequências mesmo de um outro sistema que aí sim vai dar origem ao ciclone. Vamos entender nessa imagem de satélite aqui o que está acontecendo. Veja, esses pontos amarelos, laranja sobre a região sul do Brasil são justamente as nuvens carregadas que provocaram muitos temporais hoje. Elas se formaram através de uma área de baixa pressão aqui que está avançando sobre a costa do sudeste. Esse sistema aqui é que vai se transformar num ciclone amanhã. Então, é esse processo, na verdade, que vem provocando todos esses temporais e que vai provocar amanhã também. As áreas em atenção nessa sexta-feira são essas que a gente vê destacadas aqui no mapa, desde o litoral norte de Santa Catarina até quase o Distrito Federal, mas o alerta maior fica para as áreas que estão em laranja, entre São Paulo, partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, as chuvas podem vir fortes, ali com ventos intensos e até mesmo queda de granizo. E aí, como essa virada vai ser grande, então a gente meio que separou aqui alguns desses momentos que são importantes para a gente poder entender como é que essas chuvas chegam amanhã. Veja, amanhã então chove bastante no norte de Santa Catarina, no leste do Paraná e também de São Paulo. Aí à tarde, todo o estado de São Paulo fica na condição de chuvas intensas e também partes de Minas Gerais, como ali o Triângulo Mineiro, a capital e também do Rio de Janeiro, incluindo a Serra. À noite, então, essas chuvas diminuem, mas elas ficam um pouco mais concentradas ainda no centro-sul de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro, que ainda podem ter algumas pancadas mais fortes. O tempo, ele fica instável nessas capitais aqui, ó, Florianópolis e Curitiba. São Paulo, inclusive, tem alerta para alagamentos. Rio de Janeiro e Belo Horizonte também ficam na rota desses temporais, Márcio. E ainda nesse monitoramento de chuva, tem pancada de chuva prevista para o resto do Brasil? Praticamente todo o Brasil amanhã tem chuvas sendo esperadas. É o que deve acontecer desde cedo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de tempo para amanhã. Veja, nessa parte que a gente vê aqui, ó, em verde um pouco mais escuro, grande parte da região norte do Brasil fica nessa condição. Onde a gente vê em verde claro aqui no mapa são aquelas chuvas um pouco mais passageiras, isoladas. Tempo firme mesmo nessas áreas que a gente vê aqui em amarelo, como grande parte do Nordeste e também no Sul, mas mais ao oeste dos 3 estados. E as temperaturas não mudam amanhã, apesar de todas essas chuvas. Acompanhe aqui comigo, ó, Brasília e Porto Alegre tem temperaturas máximas variando de 28, 29 graus. Salvador vai aos 30, Fortaleza 31 graus. Manaus e Campo Grande 32 graus, já Belém esquentando mais, chegando aos 34, assim como Cuiabá indo até os 35 graus. Vamos dar então um spoiler do que vem aí nesse fim de semana? É o seguinte, esse ciclone no fim de semana já vai estar bem desenvolvido, mas ele vai estar no oceano, bem longe da costa. Ele não deve provocar ventos fortes no continente, mas manda bastante umidade para cá. É por isso então que a gente vê toda essa área mais escura aqui no mapa, indicando que tem muita chuva para cair nesses próximos dias. Volumes podendo chegar aqui aos 200 milímetros. E aí, gente, fortes chuvas também em Portugal. 5 pessoas morreram nesses últimos dias por causa das tempestades. Quedas de árvores e danos a estruturas também foram registrados. O repórter Pedro Bichardo, da CNN Portugal, mostra os estragos na cidade de Leiria, onde partes do teto de um estádio caíram com a força da chuva.
Aqui na cidade de Leiria começa a chover com intensidade novamente, o vento também já se faz sentir novamente com alguma força e isso acaba por preocupar as equipas de socorro que estão espalhadas pelo terreno, uma vez que ainda há muitas estruturas que estão instáveis e que podem cair, e eu pedi agora à Carolina que nos mostrasse isso mesmo, que há estruturas, por exemplo, da cobertura aqui do estádio de Leiria, que estão bastante instáveis. Aliás, a cobertura que acabou por voar durante a passagem aqui da Depressão Christine pela cidade de Leiria, arrasou toda esta cobertura. Há muitas placas que voaram dezenas de metros, mas ainda há outras que estão presas, diria eu, por um fio e que com a força do vento podem mesmo cair. Isso já aconteceu durante a manhã, enquanto estivemos aqui, pelo menos 2 chapas acabaram por cair, e daí também as autoridades pedirem cautela a quem passa em estruturas que estão instáveis, em árvores que ainda podem representar algum perigo, porque estamos a falar de uma cidade que ficou completamente arrasada com a passagem desta tempestade e com ventos que aqui na cidade de Leiria chegaram aos 142 km/h. Falamos de uma cidade que continua quase sem funcionar, com muitos serviços ainda a funcionar a meio gás ou totalmente fechados, e isto é algo que ainda vai demorar muitos dias a voltar àquilo que era a cidade de Leiria. Pelo menos os moradores contam-nos e falam-nos de uma cidade que está totalmente destruída, que mais parece que aqui passou uma bomba que acabou por destruir toda a cidade, arrasando muitas estruturas, não só aqui, por exemplo, o estádio onde nos encontramos, mas também as piscinas, a zona da Câmara e do Tribunal também está com muitos destroços ainda espalhados, e há muitos serviços que aqui funcionam, mas apenas com geradores, e por isso o trabalho ainda é longo.